Ei, coisa boa, conversar, hein? Dia de papo de sexta, a gente aprender bastante hoje recebendo o Dr. Rodrigo Bruno. Ele é coloproctologista, tá ajudando a gente a entender essa doença que é tão pouco conhecida, mas aqui no Brasil já a gente vai até perceber e ver isso, que é comum até, a doença de Crohn. Já conhece? Já ouviu falar? Crohn. Então pode mandar a sua pergunta, 3925-7000, também você faz a ligação ao vivo, fica à vontade, tá bom? Mas Solange, tem pergunta para essa aí no Face? Tem sim, a Mara. A Mara, ela diz o seguinte, até é legal, a gente vai espelhar a perguntinha dela, ela sempre tem afta e dói muito, ela diz que é horrível, etc e tal. Quando a gente fala de afta, Mara e o pessoal de casa, a gente não está falando só da afta na boca, são aftas intestinais, não é isso, doutor? A gente geralmente pode ter as aftas, que são úlceras, né, na mucosa da boca, e a gente também pode ter algumas úlceras encontradas no exame chamado colonoscopia no intestino. E essas úlceras, essas aftas, que às vezes podem ser o início do sintoma da doença de Crohn. Na boca a gente tem que pesquisar muita coisa antes, que às vezes podem ter a doença do refluxo, tem outras doenças que a gente trata que causam aftas mais facilmente que a doença de Crohn. Então realmente a gente tem que investigar, porque às vezes pode ser uma coisa muito mais simples do que esteja aparecendo. Mas realmente a doença de Crohn pode também dar aftas, elas podem dar úlceras do intestino, podem dar aftas, ela pode ter uma série de fatores que podem estar aí ajudando a gente a fazer o diagnóstico. Mara, é bom você dar uma investigada não só com o seu odontologista, mas também como médico para isso, tá? Tem uma ligação, né, Luquinha? Pois é, a Sandra. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, meus lindos, dupla dinâmica. Obrigado, Dinâmica viu? é ótimo. Obrigado pelo carinho, viu? Eu podia pensar que fazer uma perguntinha hoje. Qual que é a sua Vou fazer perguntinha uma hoje? visitinha pra vocês, mas eu vou comprar um presentinho pros dois, tá bom? Ah, que bom. Que linda. Oba! Tá comprometida a visita, hein? Opa, Que pode bom. vir, a gente que te espera pro café. Olha, eu vou chamar vocês aqui um dia pra um café, tá bom? Feito, fechado. Tá bom, ela vai perguntar, doutor, eu queria saber se a colite tem algo a ver com estresse. Vira e mexe, eu tô com a minha colite atacada. Você é estressada, mulher? Você vive estressada, né? Vivo. Ah, Ótima pergunta, Sandra, obrigado. Então, a colite é um dos nomes que a gente pode dar à doença inflamatória intestinal. E dentro dessas doenças inflamatórias intestinais tem a doença de Crohn e tem uma outra que é muito parecida, chamada retocolite ulcerativa. Elas andam muito juntas, às vezes é difícil fazer o diagnóstico entre uma e outra, a gente precisa de tempo para fazer isso, mas a colite, esse termo it, significa inflamação. A inflamação do cólon, que é a inflamação do cólon, do intestino grosso, pode ser uma da repercussão da doença de Crohn. Então, se essa colite está te incomodando já há algum tempo, você realmente tem que procurar um coloproctologista para a gente poder saber se é uma colite esporádica, uma inflamação que tem tratamento e resolve, ou se é uma doença crônica, como por exemplo a doença de Crohn ou a retocolite. E aí o tratamento difere e aí a gente aí acaba tratando para poder melhorar o seu quadro clínico. ok. O Sérgio está ficando rouco, ele quer saber se pode ser algum problema de refluxo, porque ele sente uma ardência logo depois que ele tem a alimentação. Agora, Luquinha, a gente precisa mudar de vida. Muitas vezes a mudança começa quando a gente busca novas oportunidades. É verdade, Sol. Isso acontece mesmo. E o ITS está com matrículas abertas para você buscar essa mudança. Então, os cursos técnicos de segurança do trabalho e também radiologia. Os descontos chegam a 30% durante todo o curso. Você tem que fazer sua matrícula, então, porque as aulas já começaram, mas ainda dá tempo de você participar. Você pode conhecer também os cursos profissionalizantes, que são a partir de R$ 89,90 por mês. Muito em conta para você mudar o seu futuro. Escola ITS. Você pode ligar no 12 3947 7699, 12 3947 7699 e, se preferir, também acessar o site escolaits.com.br. Só. Muito legal, né, Luquinha? Mudar de vida. A gente não pode ficar... é crise, é crise. Esquece, faz a sua parte. Doutor, tem muita pergunta aqui. Eu vou juntar de todo mundo na pergunta do Sérgio. O Sérgio, na realidade, ele fez duas. Ele disse que ele está ficando rouco e toda vez que agora ele se alimenta, ele sente um vai e vem meio ardido. Ele fala ardência. Ele quer saber se pode ser refluxo e se o refluxo pode se tornar uma doença de Crohn. Tá. A princípio, essa ardência e a rouquidão é um dos sinais indiretos mesmo da doença do refluxo gastroesofágico, que é uma doença que começa no estômago e acaba o ácido do estômago vindo para o esôfago e até via aérea alta. Isso pode. Por isso que aquelas pessoas que provocam o vômito, elas ficam mais roucas. Porque o ácido vem e acaba complicando e causando uma inflamação. Pode ser.
A doença do refluxo realmente é uma doença que nem sempre está associada à doença de Crohn. Então, são duas coisas separadas e não é um dos sinais e sintomas iniciais para a gente começar a ver a doença de Crohn. Realmente é uma coisa paralela, ele tem só que investigar essa parte do refluxo para poder melhorar esse quadro clínico. Ok, Luquinha, tem bastante Solange, pergunta o aqui. William está fazendo uma pergunta interessante aqui. Pode pôr para a gente aí, Gabi, por favor? Ele disse que descobriu que tem síndrome do intestino irritado. Ele quer saber se tem algo em comum com o assunto de hoje ou não. Tem, mas é uma ótima pergunta, porque a gente começa a investigar e a síndrome do colo irritável é uma doença que vem da medicina nova, é uma doença também que ela inicia com a pessoa com um quadro emocional um pouco mais exacerbado, só que ela não chega a inflamar o intestino. Ela pode começar a ter dores, cólica, ela pode ter o intestino solto ou o intestino preso. Tem alguns critérios para a gente diferenciar a doença inflamatória da síndrome do colo irritável. Elas podem começar parecidas e depois elas se dividem. Como? A síndrome do colo irritável tem alteração do hábito intestinal e pode ter até dor abdominal, cólica, mas o intestino não chega a inflamar. Já a doença inflamatória intestinal, como a retocolite e o Crohn, além de ter sinais e sintomas, ela acaba comprometendo mais ainda a absorção dos alimentos. Por quê? Além de ter dores, cólicas e alteração do hábito intestinal, além de tudo, ela inflama o intestino. Então, com esse comprometimento dessa absorção, a pessoa pode, de repente, ficar anêmica? Pode, fica com anemia, fica desidratada, fica descorada, porque acaba ficando com anemia, acaba ficando descorada, perda de peso, acaba comprometendo toda a absorção do trato digestivo. A doença de Crohn é uma doença transmural. A doença de Crohn, ela difere da retocolite, porque a retocolite, como o próprio nome diz, começa no reto e pega o intestino grosso. Ela não vai, geralmente, para o intestino fino, a não ser que seja só um refluxo no começo do intestino fino. Já a doença de Crohn, ela pode ser da boca até o ânus, ela pode ter em qualquer parte do trato digestivo. E ela atravessa toda a mucosa intestinal. A retocolite não, ela é só da mucosa intestinal, é só da parte de dentro do intestino. E a Márcia diz o seguinte, que ela está em tratamento, ela quer saber... Márcia, tem uma boa novidade para você. Você disse que não aguenta mais ir para São Paulo, né? O quão cedo eu posso esperar melhoras na minha condição? Já já a gente responde, né, Luquinha? Que agora a gente vai cuidar dos bichinhos de estimação, né? A gente se preocupa tanto com a saúde da nossa boca e deles. Será que a gente precisa escovar os dentes todo dia? Quantas vezes por semana? Essa é a dúvida que o querido Dr. Marcos Massal tira hoje no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos responder a pergunta da Renata Paiva, que é de Pindamonhangaba. A Renata pergunta se os cães e gatos precisam escovar os dentes e como deve ser feito. Então, Renata, os cães e gatos também, eles precisam manter uma higiene bucal. A escovação é um dos métodos que a gente utiliza para isso. Todos os cães e gatos, independente da alimentação, eles acumulam aquela sujeirinha, né, que vira um tártaro duro. Se o animalzinho estiver com o tártaro já bem formado, é preciso fazer uma limpeza, né, que é feito pelo veterinário, e depois sim fazer uma manutenção. Essa escovação, ela deve ser utilizada fazendo com produtos próprios, né, escovas de dente própria, pastas de dentes que são apropriadas para os animais, e essa limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por semana, fazendo a escovação, retirando aquela sujeirinha, né? E tomar cuidado também com a alimentação. Os cães e gatos, eles têm poucas cáries, dificilmente eles apresentam esse problema e normalmente está relacionado com a alimentação inadequada, principalmente ingestão de doces. Então, cuidar da alimentação e fazer uma limpeza prévia com o veterinário e depois a manutenção com escovação e a limpeza que pode ser feita diariamente, né? Ou pelo menos uma vez por semana. Essa foi a pergunta da Renata de Pindamonhangaba. Até a próxima. Tem que cuidar do sorriso mesmo, né, Gabi? Põe aí pra gente. Solange, olha que bonitinho o cachorro todo risadinho. Você quer que o cachorro ria desse jeito? Olha os dentinhos, todo bonitinho, né? Olha isso aqui. Jesus, esse deu medo. Pode voltar, Gabi. Você tem que cuidar, então, do sorriso do seu cachorrinho. Bonitinho demais, né? E o presidente Michel Temer dará agora à tarde, na cerimônia no Planalto, aí, a 3 novos ministros que passarão a compor o primeiro escalão do governo.
entre eles Moreira Franco, que a gente está vendo, que tem seu nome envolvido em investigações da Lava Jato, e ganha foro privilegiado. Pois é, o Moreira Franco aí, que está sendo, como você disse, investigado pela Lava Jato, o Temer, com todo o respeito ao presidente, fez o que a Dilma tentou fazer com o Lula, dar foro privilegiado. Só que, né, com o Lula a gente ficou mais atento e agora com o Moreira Franco. E outra coisa, fala-se tanto em crise, em contenção de gastos, não tem dinheiro para pagar aposentado, não tem dinheiro para a saúde. 3 ministros, o quanto de assessores, quantos carros vão ser comprados, o quanto vai se gastar com esses 3 novos cargos. Então, o discurso não está combinando muito com a prática que o presidente Temer está tentando implantar nesse país. Verdade, Solange, porque não é só o salário dele, na verdade, que já é alto mesmo, né? Mas é toda a equipe que envolve. E a gente comenta daqui a pouquinho com vocês sobre a tentativa de um ataque, isso em Paris, não sai daí que a gente já comenta com vocês, mas agora os recadinhos do nosso WhatsApp, e hoje tem Caissara aqui perto da gente. Tem aqui? E a Dilce de Ilhabela, boa tarde Sol, boa tarde Luquinha, um abraço para o pessoal do Falando Nisso.